Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos e agora, unidos em pensamentos e corações, possamos fechar os nossos olhos, buscando a presença divina do nosso amado Mestre Jesus Cristo, dentro de cada um de nós, sentindo neste instante os fluidos fortalecedores que Deus amorosamente derrama sobre todos nós. Muito obrigado, Divino Senhor nosso, Pai de amor e bondade infinita, pela oportunidade bendita de receber a luz consoladora do Seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, através do Seu Evangelho de amor. Abençoa, Pai amado, cada lar dos corações aqui presentes, unidos em preces ao Senhor. Cada ambiente de trabalho, iluminando, amparando, derramando sua bondade, curando os enfermos do corpo, da mente, da alma. Envolve-nos, Senhor, na tua luz. Inspira-nos no melhor entendimento dos ensinamentos e orientações do Mestre querido, a fim de que possamos, ao término da leitura do Evangelho, fortalecidos no seu amor, olhar de forma mais sábia, sintonizados à sua sabedoria divina e mais amorosos, apreciar toda a sua criação e assim seguimos agradecidos por nos colocar aonde devemos estar neste momento, na certeza, na fé, na alegria. Te pedimos que fique conosco, amparando os nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos, com ordem de dizer aos convidados de sua parte: Eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para seu campo, outro para seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: A festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: Atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade,
pois não compreende que se possa criar tantas dificuldades para se assistir a uma festa, e menos ainda que os convidados levassem sua resistência a ponto de massacrar os enviados do senhor da casa. As parábolas, diz ele, são sem dúvida figuras, mas ainda assim é preciso que não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias e das fábulas mais engenhosas, se não forem despojadas de seu envoltório para se procurar seu sentido oculto. Jesus ia buscar as suas nos usos mais triviais da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria tem por objetivo fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido só parece ininteligível porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Pelos primeiros convidados, faz alusão aos hebreus, a quem Deus primeiramente chamara ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que vinham exortá-los a seguirem a estrada da verdadeira felicidade. Mas pouco se ouviu suas palavras e suas advertências foram desprezadas. Muitos até foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam por ter de cuidar de seu campo e de seu negócio são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvida pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação devia conquistar a supremacia de todas as outras. Deus não havia com efeito prometido a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? No entanto, eles sempre acreditaram, tomando a forma pelo fundo, que teriam uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal. Mas em nenhum lugar ela foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei, a princípio através de Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno raio que partiu toda a luz que devia derramar-se sobre o mundo inteiro, triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, apesar de repelirem totalmente a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para apegarem-se à prática de formas exteriores mais cômodas. O mal chegava a seu auge, a nação escravizada estava dilacerada por facções, dividida por seitas, e mesmo a incredulidade havia penetrado no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para tornar a chamá-los à observação da lei e abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao grande banquete da fé universal, rejeitaram a palavra do Messias celeste e fizeram-no perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido com sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar todo o povo por esse estado de coisas. A responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação,
pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, quem Jesus compara aos convidados que recusaram comparecer ao jantar de núpcias, para depois acrescentar: o Senhor, vendo isto, fez que fossem convidados todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Entendia com isso que a palavra seria pregada a todos os povos, pagãos e idólatras, e que, conforme a aceitassem, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar portando a veste nupcial, isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouviram a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Que assim seja. A parábola da festa de núpcias exprime o convite que o Senhor faz às criaturas humanas através dos seus enviados. A história simboliza a relação de Deus, o grande rei, com a terra, o seu reino. A humanidade são os convidados. O seu filho, o noivo, é Jesus. Seus emissários são os profetas e missionários, que pagaram com a vida sua tarefa de convidar os homens para a verdade imortal, que traria Jesus com a boa nova da lei de amor. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Representa exatamente a nossa postura de adiar a nossa adesão à verdade espiritual. Todos somos convocados diariamente ao testemunho de nossa fé no bem perante os desafios da vida, para que nos comportemos com ética, bondade e amor. No entanto, ainda apegados à superficialidade dos valores meramente materiais e sensoriais, todos transitórios, vamos a cada dia recusando o convite que Deus nos faz através de inúmeros portadores da verdade, a fim de que compareçamos à grande festa espiritual da nossa redenção pelo amor. Também somos alertados para outro princípio: ninguém é indispensável. Se alguém recusar a tarefa de que foi encarregado, outro virá substituí-lo, mas o serviço será realizado. Não importa que o trabalho não venha a ter a perfeição humana esperada. Pode o substituto ter suas deficiências, mas o resultado será obtido, porque o homem é simplesmente instrumento e o verdadeiro executante é a força cósmica que age em todos. Se o instrumento for bom, tudo será ótimo. Se o instrumento for defeituoso, o operador é tão formidável que obterá o mesmo êxito maravilhoso. Em toda a história anterior à vinda do Cristo, a Terra foi visitada por mensageiros celestiais que iniciaram o trabalho de sensibilização do homem para o advento da lei do amor, personificado em Jesus de Nazaré. Todos os profetas que sucederam a Moisés foram esses iniciados que prepararam o solo do coração humano para as sementes que Jesus, o divino semeador, viria mais tarde cultivar na aridez do nosso espírito. Jesus surge fulgurante na noite escura de nossa ignorância, trazendo sua claridade solar
e transformando o Deus do medo dos antigos hebreus no Deus da esperança, ensinando-nos a chamá-lo de Pai Nosso. E a veste nupcial, aquela pelo qual o convidado imprevidente foi mandado pelo grande rei para ser castigado e sofrer. Ela representa o nosso atraso espiritual, exatamente porque nos deixamos arrastar pelas paixões da matéria, assim presos aos ciclos das reencarnações, onde há sofrimento, dores, provas e expiações. A veste nupcial é exatamente aquela condição em que a criatura humana rende-se à lei do amor, amor que purifica e nos lava os tecidos sutis do perispírito, que nos coloca prontos para prestigiar a grande festa de núpcias de Jesus com a humanidade, inaugurando a era nova do planeta de regeneração, a que está destinada a nossa amada Terra. A roupa adequada para esta festa é confeccionada com a substância moral de nossa regeneração, de nossa modificação íntima no bem. Com a prática do bem, a adesão incondicional à caridade, pouco a pouco vamos iluminando as sujidades que encobrem a nossa veste nupcial e substituindo vícios e imperfeições por virtudes e qualidades. As conquistas morais são para sempre. É o bem que conseguimos levar desse mundo para a vida futura. Que sejamos firmes e resolutos no propósito de elevar-nos moralmente, na prática do bem, do amor e da caridade, e que possamos nos tornar dignos de entrar no reino dos céus. Vamos à nossa prece final. Amado Senhor, nosso Pai eterno, que com sua divina majestade e graça nos ama infinitamente, diante do teu supremo amor, poder e sabedoria, nos curvamos humildemente e te agradecemos a oportunidade bendita de, através da luz do Evangelho, recordarmos de seu Filho amado Jesus, da exemplificação de vida no amor e na caridade, esse amor sublime que ressoa em nossas almas cansadas das repetições das vivências dolorosas, nos desequilíbrios nos quais nos lançamos pelo estado de nossas consciências, adiando o aceite ao seu convite honroso de Pai amantíssimo. Reverbera em nosso ser o seu amor onipotente. Fortalece-se em todos nós a confiança e fé no futuro, porque tu nos ampara e nunca nos deixas sós diante de qualquer provação ou desafio de nossas almas. Possamos nós, Pai amado, limpar as máculas de nossas vestes e, abençoados pelo teu amor, retornar ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, para participar do teu banquete. Que a tua luz nos envolva e nos proteja de nossa inconsciência. Que encontremos diligentemente a vigilância para os nossos passos e ações, para que sejam mais nobres no amor e na caridade. Que sua misericórdia permeie nossas vidas, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.